Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 2, Keno e Samuel Xavier, União Espanhola 0, placar final. Mas antes disso, tem uma coisa que o YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixinados e um projeto que eu curto bastante, tá bom? Vamos lá. Eu preciso falar pra vocês que o Fluminense tá nessa draga. Eu preciso mostrar pra você, falar pra vocês que o jogo ele tem um símbolo de quando o Ares chutou a bola pra longe. Eu preciso falar pra vocês que um outro símbolo é justamente um pênalti que acontece em cima do Ares, em que nenhum árbitro marca, mas marcou. E na hora de ele bater, deixou pro Everaldo. Eu preciso falar, por exemplo, que nesse lance do pênalti do Everaldo, eu preciso dizer que o Samuel Xavier começou assim, a tentar animar o cara. Eu preciso dizer que esse pênalti ele foi justamente como: vamos tentar ajudar o Everaldo, fazendo ele meter alguns golzinhos de pênalti. E nem isso ele conseguiu. Eu preciso dizer que o Fluminense com mais um, desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando teve uma expulsão de um jogador adversário. Eu preciso dizer que a gente não conseguiu fazer sequer um gol em um time do Chile, que empatou com a gente lá de 1-1, em que lá era a altitude maior do que a do LDU. Eu preciso dizer que o Fluminense teve diversos momentos que eles ficaram com a bola e que a gente teve que correr atrás. Sim, eu estou me repetindo a palavra, eu preciso dizer, para você entender sobre isso. Eu preciso também dizer que começou o jogo com um pouco de vaia e acabou o jogo com muita vaia. Eu preciso dizer que antes o prestigiado o Renato, que enquanto acabava o jogo era uba uba, Renato chegou, agora é vaiado. É um jogo cheio de simbolismo, né? Ainda mais justamente que o adversário ele tinha a camisa da Espanha, que deveria ter sido o nosso rival. Era naquele tipo de situação o Real Madrid ganhar um título naquele ano e acabou não ganhando por conta de uma sorte enorme que o Manchester City teve contra o Real Madrid, e que era para ter sido um time espanhol, não um time inglês, para jogar para ganhar na Copa do Mundo de Clubes. Eu preciso dizer isso tudo. Olha só quanto simbolismo. Primeiro tempo a gente nem entrou, nem existiu. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, rede social na questão de vídeo, o vídeo já é 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e esse mês pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Eu preciso, e claro, né, primeiro tempo para se esquecer, e no segundo tempo para a gente refletir sobre o que aconteceu no primeiro tempo. Primeiro tempo, com uma graça de Deus, isso foi interessante. A graça de Deus tirou o Canóbio desse jogo, que não era para ele, porque o Canóbio é um bom cara que vai fazer o contra-ataque e não precisamos de contra-ataque, a gente precisava de ataque. Ele saiu do jogo, entrou Keno foi no segundo tempo e fez o gol. Mas no primeiro tempo foi justamente isso. O que era para ter tirado
o EV no primeiro tempo, do primeiro para o segundo tempo, não foi tirado. E se ele fosse tirado, que era justamente o mais justo, o mais correto, provavelmente esse pênalti no Ares, que vamos dizer que aconteceu, mesmo com essa interferência divina, o Ares ia bater e fazer o gol. Ia ser um 3-0, mais acalentador justamente, com menos problemas justamente para o Everaldo. Do primeiro gol que foi feito através do início do cara da partida, que muita gente reclamou, mas eu não tenho que reclamar sobre ele. Ele participou do lance. E do segundo gol também ele participou do lance. Foi o cara que entendeu o jogo justamente ali no meio de campo. Eu falo diversas vezes que o cara que não aparece aparece muito. E às vezes ele não aparece não muito porque ele realmente não apareceu. Ele sumiu do jogo, ele se escorou nesse jogo. Mas ele não apareceu porque ele permitiu que os outros melhorassem ao redor. O jogo do Fluminense foi feio. E o pior, falta um mês para a Copa do Mundo de Clubes. Falta, acho que, só pra gente fazer aqui as contas. Tem que fazer as contas aqui, ó. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 jogos. Porque o do Fluminense e Ceará foi adiado. 5 jogos. 5 jogos. Um a cada 5 dias. Tá certo isso? 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Sendo que desses 5 jogos, jogamos 2 em casa e 3 fora. Sendo que um deles é justamente contra o Aparecidense, que é um time que nem existe no campeonato. É para refletir. E no segundo tempo, melhoramos, fizemos um gol, depois o outro com o Samuel Xavier oportunista como sempre. E é sempre bom ter um jogador oportunista desse tipo. Estou gostando que isso me lembra muito o Carlinhos e o Bruno, em que o Bruno era o cara que mais cruzava e era mais rápido, o Carlinhos era o menos rápido, mas era oportunista e fazia gols no chute. Vencemos, mas não convencemos. Mas pelo menos nós estamos disputando agora e próximo jogo tem que ser uma vitória para sair dos playoffs. E claro, né, só para a gente falar aqui sobre a classificação, o Fluminense agora está com 10. Mesmo que o Gualberto ganhe, e o União Espanhola ganhe, se a União Espanhola, quer dizer, se o Gualberto ganhar, ele vai para 7. Ele não passa a gente de qualquer maneira. Enquanto isso, se o Once Caldas ganhar, a gente disputa eles para que, se a gente vencer, a gente fica com 13 e eles ficam com 12. Esses que são os resultados possíveis. Ou seja, uma eventual vitória do GV faz com que a gente só necessite de um empate. Precisamos ganhar. Tá bom? Melhor do jogo, Martinelli. Teve boa participação. Não apareceu porque ajudou todo mundo. Pior do jogo, Everaldo. EV. Como sempre. E melhor do jogo do adversário, eu vou colocar o Uribe. Esse aqui é o Uribe, que é o camisa 10. Deixa eu ver aqui. É o Uribe, que jogou bem. Tá bom?
Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, VitorG 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.